Mês de junho, mês de festa junina, e toda festa junina pede comida de milho, mas é sempre bom tomar cuidado onde você vai comprar esses quitutes, porque se esse alimento estiver contaminado, a pessoa pode desenvolver várias doenças. Canjica, pamonha, bolo de milho, nossa, é uma tentação. Mas é preciso que você esteja atento. Esses produtos precisam estar protegidos para evitar o contato com insetos e sujeira. Muitos vendedores sabem disso. Hoje a preocupação da gente só é mais a doença, né? Porque se você deixa uma coisa exposta, é arriscado tudo que vem na poeira, a poeira vem para cima do bolo e no final quem vai sofrer é a população, né? Não são apenas os produtos juninos que merecem atenção. Frituras e empanados devem ser consumidos até 24 horas depois de preparados. Os vendedores precisam usar batas e evitar o contato direto das mãos com os alimentos. O local deve estar limpo e o vendedor não deve usar anéis e outros acessórios. É natural que, com a proximidade das festas juninas, aumentem o consumo de certos produtos típicos da época, como aqueles que são feitos à base de milho, como esse bolo aqui. Por causa disso, a Vigilância Sanitária Estadual está orientando a população a tomar certas precauções na hora de comprar um desses produtos. Alguns que você tem que evitar e outros que você tem que saber como está bem conservado. Vou dar um exemplo de um que você tem que evitar. Por exemplo, a maçã do amor, aquela que é bem vermelhinha, aquele corante é cancerígeno. E outra coisa que você também tem que evitar é a paçoca e o pé de moleque feito de amendoim. Se ele foi feito com amendoim, com bolor, ele pode causar problemas hepáticos, chegando até desenvolver um câncer de fígado. A canjica tem que ser consumida a uma temperatura de 60 graus. Do mesmo jeito que o milho cozido, também ele tem que estar na água fervente, para evitar que um bacilo chamado Bacillus cereus se desenvolva naquele milho e você coma. E depois você não sabe por que adoeceu. Quando chega o período junino, começam os fogos de artifícios, as bombas. Quem tem bicho de estimação sabe o quanto eles sofrem com isso, mas como fazer para deixá-los mais confortáveis com o barulho. Aqui no estúdio vamos conversar com a veterinária e neurologista Joana Dark Gomes. E quem sente mais? O gato, o cachorro, o cavalo, o boi? Qual animal sente mais esse período? Na verdade, nós percebemos que o cão, ele tem essa sensibilidade, trazida, na verdade, pelo tutor dele, né? Essa queixa vem pelo tutor. O felino, a gente não costuma lidar muito com essa queixa do proprietário. O cavalo e o boi também não, por conta de serem animais de produção, que muitas vezes estão na fazenda, então a gente não tem, na verdade, o relato do tutor, do proprietário do animal. Então, a rotina da medicina veterinária gira muito em torno do cão, do canino mesmo. Ele tem a audição mais aguçada também? Isso, então, fisiologicamente a gente pode entender dessa forma, né? O sistema auditivo do cão, ele realmente é superior ao do ser humano, e a gente também lida com as várias raças, né, dessa espécie. Então é como um ser humano, eu posso sentir mais o som dos fogos do que você. Então tem raças que a gente tranquilamente lida e não vê a queixa chegar ao consultório. Outras são bem mais clássicas. Quais são as raças que mais frequenta? As mais clássicas, né, a gente diria que são as toys, os pequenos, de pequeno porte, como Yorkshire, Maltês, Shih Tzus, que são os animais que estão mais em apartamento e muito próximo do proprietário. Como é que funciona essa situação do proprietário reclamar? Mas como é que funciona na cabeça do animal? Tá, então, a gente lida, explica bem ao tutor, né, ao dono que chega no consultório, que o animal, quando ele chega numa família, aquela família passa a ser a matilha dele, no raciocínio selvagem que ele ainda produz. E aí o tutor, ele faz o contrário, ele abraça aquele animal, ele acalenta aquele animal de uma forma muito excessiva no momento dos fogos, e no raciocínio daquele animal a gente entende o quê? Se o meu líder está com medo, se ele está me acalentando, se ele está me abraçando, é porque a situação é de risco. Então isso faz um reforço negativo naquele momento. Então a gente pede para o proprietário, na verdade, vincular aquele momento dos fogos a algo de bem-estar. Vamos brincar, vamos dar um petisco àquele animal para ele associar aquele momento a algo mais tranquilo.
E deve funcionar? Uma bomba, ele fica com medo, toma aqui uma comidinha. Funciona, no raciocínio do animal, sim, funciona. Funciona assim. Mas tem deles que vão para debaixo da cama mesmo, né? Então, é a rota de fuga, né, que a gente chama. Então, a gente pede ao proprietário, principalmente de grande porte, né, que é aquele animal que às vezes fica no quintal, que tem acesso ao muro, né, que bote aquela plaquinha identificadora naquele animal, porque a gente tem muito relato pós-festas de animal em fuga, né? Então ele tem, quando faz aquele pico de estresse, que é fisiologicamente como ser humano, passou por um momento de estresse, a fisiologia age, liberação de hormônios de estresse age, e aí ele faz toda aquela alteração de salivação, pupila aumentada, vai se esconder, acreditando que está se protegendo. E geralmente demora quanto tempo esse trauma? Não, ele é bem momentâneo mesmo. Se tratando do Nordeste, a gente tem essa particularidade das festas juninas, né? Mas nos outros momentos do ano tem o Ano Novo, tem a Copa do Mundo, Jogos Olímpicos chegando aí. Então é momentâneo, não é algo que o proprietário chega em abril, em março, com esse problema no consultório. É bem pontual esse problema dos fogos. Agora, o que fazer nessa época para proteger o animal? Então, a gente tem alguns manejos, né, como assim a gente chama, e hoje a gente percebe que adaptar aquele animal, aquele som anteriormente a ele ser exposto ao som real, facilita. Então, hoje a gente dá a dica de vídeos no YouTube, onde a gente vê o som dos fogos. Então, coloca perto desse animal, aumenta esse som de forma gradativa para que esse som comece a se familiarizar. E aí sim, faz aquele reforço positivo, aquele petisco, aquela brincadeira naquele momento. Hoje nós temos coletes de forma comercial mesmo, a se vender, e podem ser feitos também com bandagem elásticas. Não recomendo fazer em casa porque existe uma compressão certa a ser feita, e essa compressão com a bandagem pode ser equivocada pelo proprietário. Isso no vidro do animal, não? Não, o colete, ele funciona fazendo compressão em regiões de circulação sanguínea. São os pontos de acupuntura, onde vai liberar aquela sensação de alívio e de bem-estar. Então, ele funciona assim. Ele veio, na verdade, de uma técnica de adestramento de cavalos, né? Existem também os protetores, né, auditivos, que são adaptados do ser humano, mas a gente também recomenda que use de forma mais positiva o algodão, porque já é um material conhecido do próprio cão, porque toma banho, protege o ouvido com algodão. Então, não introduzir nada que não é da adaptação do cão prévia naquele dia, que já vai ser um dia estressante para ele. A gente tem visto em vídeos também que os cães se adaptam rapidamente. Inclusive, alguns começam a uivar quando um time grita um gol e solta fogos de artifício. Isso, conforme você orientou agora, ele pode ser adestrado a, quando chegar no período, ele não ter receio algum, né? Perfeito, com certeza. Esse adestramento prévio com um profissional, se assim o tutor preferir, pode ser feito, mas no manejo em casa também já é possível ser feito, sim. Agora, a diferença do animal de apartamento para o animal de casa? Não, em relação a isso, não. Não porque... Tem um apartamento mais fechado, né? Não tem muita rota de fuga, né? Só se for em relação à fuga, né? A gente fala muito proprietário também, vai sair, vai deixar o animal em casa sozinho, põe ele num lugar seguro para ele. Isso quer dizer o quê? Que não tenha objetos onde ele possa se machucar, porque no momento que o estresse acontecer, ele vai tentar fugir. O apartamento é só em relação a isso, mas não em relação ao som chegar ao cão. Não há diferença em relação a isso. Tem muita gente que prende no banheiro, né? Não recomendamos. Não recomendamos prender em banheiro, botar coleira e colocar o animal em algum móvel amarrado à sua coleira. Isso realmente vai traumatizar o animal de forma física. Porque ele vai se assustar, vai tentar sair. Isso, pode fazer até lesão em coluna. Já aconteceu problemas assim, similares? Sim, a gente já recebeu animais até, infelizmente, que vieram a óbito posterior a esse período
por conta da fuga, e ele pula de imediato aquele muro, animal de grande porte, como eu falei, e aí muitas vezes atropelado por um carro que venha passar. O susto ele não sai atônito, né? Exatamente, na rota de fuga dele, então ele realmente só priva ao bem-estar dele. Às vezes a gente percebe um animal muito estressado em festas, né? E não só festa de São João, festas normais, que é um barulho, muita gente, principalmente quando ele mora em apartamento que tem pouca gente. Né? Quando a gente percebe, o cachorro está latindo demais, ele está se comportando como nunca ele tinha se comportado, ou senão ele se afasta, vai para um canto e ninguém se aproxima. Esses animaizinhos descritos por você são realmente os animaizinhos de perfil de apartamento. E aí é que vem as raças. Isso é muito de predisposição racial. Então, esses animaizinhos Yorkshire, Maltês, Chihuahua, animais que a gente classifica como toy, né, que são animais abaixo de 2 quilos. Então, eles terminam que viram membros da família, convivem muito mais com um ser humano do que com o próprio da espécie dele. Então, termina que, nesse momento, ele não se socializa. Então, ele desce muito pouco, ele convive muito pouco. Então, o pico de estresse dele é muito maior do que um animal que vive em casa. Então, num dado momento, ele desconhece até o dono, né? Isso mesmo. A gente pede para o dono justamente não acalentar, não abraçar, não estar com o rosto tanto em contato da cabeça do cão, porque no momento do estresse, a agressão é uma das reações que ele pode ter. Um adestrador é aconselhável, porque essa relação dono-animal, ou seja, cuidador-animal, ela precisa de uma hierarquia, né? O adestrador está tendo seu espaço, sim, justamente por conta dessa hierarquia que não é colocada desde o início que se adquire esse animal, né? Muitas vezes, quando ele é comprado, ele vem filhote. E muitas vezes, quando ele é adotado, ele já vem adulto, com algum histórico prévio, da vida prévia, né? Então, o adestrador, sim, para um proprietário que realmente não tem um pulso ou que não sabe lidar com a linguagem do cão, seria bem interessante no início da convivência. Ok, conversamos com Joana Dark, ela é veterinária e neurologista. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Pauta Especial fica por aqui. A gente volta a se encontrar no próximo programa às 11h30 da manhã. Lembrando que às 7 da noite tem reprise. Até lá.